A minha primeira loja, de fato, La Bella Máfia, cara, ela nem foi no Brasil, ela foi em Miami. Que é o vendedor que se transformou em estilista. Eu vinha de 2016 a 2018 enfrentando uma crise financeira na empresa e foi assim que a La Bella começou a se transformar numa marca internacional. Hoje eu perdi a empresa, né? A LBM Indústria não existe mais. Eu não podia prever que uma quadrilha de estelionatários ia fazer o que fez. Porque para você fazer algo diferente, você tem que saber exatamente como que já está sendo feito hoje. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Extremos, aqui no G4 Podcast. Meu nome é Alfredo Soares, sou cofundador do G4 Educação e host aqui nesse podcast. E nesse episódio, a gente vai receber um grande amigo, um varejista raiz e uma das mentes mais criativas da moda brasileira, tá? Eu tenho muita história com esse cara, a gente já trocou muito na pandemia, a gente praticamente enfrentou ali o desafio do varejo junto, e ele foi um dos grandes cases de como ele conseguiu passar por tudo isso. E eu tenho certeza que se você é varejista, se você é lojista, gosta do universo de moda, hoje é um episódio que você vai aprender muito, tá? E é isso, galera. Aqui no Extremos, a gente simplesmente recebe empreendedores, vendedores, pessoas que estão ali no dia a dia, skin the game, em diversos segmentos e setores, para entender, para perguntar sobre todos os extremos de vida, de negócio que eles já passaram e quais as lições por trás desses momentos extremos. Tanto pro bem quanto pro mal, é aqui onde a gente desbrava o extremo do empreendedor. Bom, queria antes de começar avisar por que estou sozinho nesse episódio. Estou sozinho porque Bruno Nardon, o nosso Iron Man, o nosso ciclista do ano, ele recebeu um convite que praticamente é o sonho de qualquer atleta desse universo, que é falar e pedalar com a equipe da França lá, daquela parada lá na França, lá, como é que é o nome? Tour de France, é isso aí. Nardon foi tomar vinho, Nardon foi pedalar, Nardon foi comer queijo, Nardon abandonou a nossa agenda, mas eu aceitei porque era um convite realmente imperdível e ele vai voltar cheio de história para contar, cheio de novidade. Vão lá no @Bruno Nardon depois para ver essa história, para ver os filmes que ficaram muito legais e vai ter episódio no canal do Nardon no YouTube. Queria começar também falando do nosso patrocinador aqui do Extremos, que é a Foxbit, né? Mais do que uma corretora, mas a plataforma para quem quer usar criptoativos como ferramenta de negócio, reserva de valor e investimento. Então, você aí que gosta do universo de cripto, cara, conheça todos os serviços e soluções da Foxbit. E você que não entende nada, cara, entra lá em contato com os caras, fala que é ouvinte do Extremos, que tem muito que você aprender como usar criptoativos no teu negócio e na tua carteira de investimentos. Por exemplo, vocês sabiam que os importadores conseguem fazer as trans lá para fora mais rápido e com menos custo? É isso mesmo, essa é uma das tecnologias por trás de cripto para poder ajudar empresas a ter mais eficiência e baixar custo. Se você não sabia, vai lá, @Foxbit, conheçam os caras, tem QR Code na tela aí para vocês entrarem em contato com os caras, que eu tenho certeza que vocês podem conhecer várias funcionalidades novas para criptoativos. Fechou? Vamos para o episódio então? Senhoras e senhores, tem quem acha que moda é sobre tecido, tendência e passarela. Mas a La Bella Máfia nasceu do corre. Não de Paris, mas de Floripa. Do sol, da areia e da sacola de mão. História tradicional de qualquer empreendedor brasileiro, que é aquele vendedor de rua, aquele vendedor de porta em porta. O nosso convidado de hoje, o Giuliano Puga, não teve business plan, ele teve urgência, não teve investidor, ele teve raça. Ele não pediu permissão para entrar no mercado, ele entrou chutando a porta. Hoje, a marca é presente em mais de 40 países, nunca se esqueceu de onde veio, do grito da venda, da praia e do camelô. É por isso que hoje o Extremo recebe um cara que é muito além do CEO, mas um sobrevivente do mundo fashion brasileiro. Senhoras e senhores, Giuliano Puga in the house. Pô, irmão, depois de uma apresentação dessa, não tenho como começar sem
agradecer, principalmente pelo convite e por poder te rever, né? A gente já se conhece há muito tempo. Eu tava vindo para cá, cara, e eu comecei a lembrar da gente lá naquele Startup Fashion, acho que foi 2019, né, aconselhando ali algumas marcas que estavam começando, e não sei se você sabe, uma daquelas marcas, acho que foram 60, uma delas chegou a ser vendida para Centauro. Sabia? E, assim, eu estava falando com o Junão essa semana, ele me falou isso. Então, coincidentemente, acabou que sendo o que eu estou fazendo agora, mas tu vê como que o mundo dá voltas e a gente teve muita história junto, então obrigado aí por me receber tão bem como você sempre fez. Irmão. E que pena que o Nardon não tá aqui também, porque eu acho que eu participei do oitavo ou nono imersão do G4, tem a plaquinha, aliás, eu tenho duas, porque eu vim em duas. Tu veio duas vezes. E muitos dos conselhos que ele me deu ali, principalmente daquele livro, aquele Traction, né, eu apliquei e tive muito resultado fazendo. Então... E eu lembro, cara, que você era mega contra, e aí eu falei pra você, irmão, faz que você vai ver que a parada é maneira e tal, aí você, mas essas coach, curso, tal, lá. Mas era o que era antes, né? Não, então, aí tu esperou ali, aí quando viu que a parada não era só um hype, você veio, e aí tu se amarrou, aí tu mandou todo o teu time de liderança. Trouxe a equipe pra cá. E veio depois de novo, eu lembro, tu fez a do hotel e depois fez no escritório. Exatamente. Eu lembro dessa parada. E participei do Mastermind do G4 logo no começo, ali, o G4 Club. É isso aí. Cara, Ju, eu queria começar falando de uma parada, assim, qual foi o maior extremo que você já viveu na vida empreendedora, assim? Cara, eu não tenho como deixar de falar de dois extremos. O primeiro certamente foi a pandemia, né, onde tudo parou ali, a gente teve que se reinventar, né? Então eu deixei de ser uma marca de roupa para criar uma fábrica de máscaras essa que a gente começou doando e depois era mais para ocupar a cabeça, para não deixar a mente ficar só pensando no problema. E se tornou um negócio de curto prazo, mas altamente rentável. E aquilo deu start para tudo que a gente fez posteriormente na empresa. E teve o momento de agora, né, que é o momento que eu passei recentemente, uma situação totalmente imprevisível, atípica, né? Eu estava num momento de reconstrução da marca quando eu voltei ao CEO, porque eu fiquei um ano fora do CEO, e no meio de um M&A acabei tomando um golpe, ou melhor, sendo vítima de uma quadrilha de estelionatários que realmente me colocaram numa circunstância bem difícil, que eu demorei um bom tempo para recuperar não só a minha mente, mas também, né, as estruturas, as bases do que eu faço, o que eu sei e o que eu acredito. Então, mas como é que é isso? Conta mais, porra. Como é que aconteceu isso? Cara, basicamente é o seguinte, eu tenho que falar isso de uma forma mais curta, mas Porque assim, a Labela, tava voando, né? Sim. Você foi um dos poucos varejos ali que conseguiu, apoiar a rede de parceiros, multimarca. A marca, você, cara, esse negócio de influenciador que a galera faz hoje, você foi um dos pioneiros a fazer isso de influenciador. Quando o pessoal nem falava, nem nós, na verdade, sabíamos o que de fato era marketing de influência, mas a gente acabou entendendo rápido e criou um ecossistema de influenciadores, né? Quando não se falava em personal branding, eu já tinha feito uma engenharia reversa ali no Steve Jobs, ou seja, aquela influência que ele tinha com aquelas primeiras pessoas, com seus funcionários, com aqueles clientes que estavam perto, e a gente utilizou muito disso, né? Utilizou desde micro-influenciadores, macro, trabalhamos com a Anitta, Ludmilla, Lucas Luco, Felipe Tito. Então, assim, são estratégias que a gente já veio fazendo, que hoje é o que a galera costuma fazer, mas a gente já fez bastante tempo, né? Só que só isso não basta para uma empresa ela crescer, né? Então, teve muito aprendizado em entender múltiplos canais comerciais, tanto aqui no Brasil quanto fora, como que você organiza uma empresa, a parte de supply, e por isso que eu falei do Nardon, porque muito que eu aprendi ali com a metodologia de growth, eu acabei aplicando não só na parte de vendas, mas também na estrutura dentro da operação. Só que o ponto é, quando eu saio do CEO em 2021, eu estava exatamente muito exausto, cara. Tipo, você sabe como é que é. Eu vejo que o G4 aqui, até eu botei para mim mesmo que essa seria a primeira, única e última vez que eu ia falar com profundidade sobre esse assunto. Eu sou muito intenso, né? Aprendo as coisas de uma forma
até mesmo rápida, e o que eu aprendi ao longo, tanto com vocês, mas como mentores, como eu tive como o Adib, Luiz Fernando da Unidas, eu acabei aplicando na empresa de 2019 ali a 2021, e a empresa acelerou, a gente triplicou o faturamento, multiplicou o resultado EBITDA, a gente ampliou o número de canais, colocou dados como o centro, não somente na parte do cliente, mas também na própria indústria. Tivemos essas ações que foi treinar o ponto de venda, colocar lá, você muitas vezes fez live lá para os lojistas, ensinando eles a vender, e a gente acelerou muito mais rápido que os demais, né? Eu vinha de 2016 a 2018 enfrentando uma crise financeira na empresa, logo deu a pandemia e posteriormente a isso a gente equilibrou o caixa, né? A gente estava basicamente com uma empresa faturando acima de 100 milhões e dando resultado positivo. Eu saí do CEO, deleguei, né, trouxe um CEO de mercado, dei mais poderes para alguns executivos, e só que o negócio de moda ele tem algumas peculiaridades, né, e a experiência de fato faz uma diferença. Então, obviamente, a responsabilidade é toda minha, eu que acabei delegando ou delegando no momento errado certas etapas que são fundamentais. O ponto é que em 22 eu percebo isso, retorno para o CEO, só que aí a gente já estava com um nível de alavancagem muito maior, ou seja, a empresa nivelando para faturamento acima de 150 a 200 milhões de reais. Um custo altíssimo. A NCG lá em cima, né? Porque o mercado de moda, você não trabalha só com... Não é só reduzir o custo no momento, né? Presente. Você tem um ciclo financeiro de 13 meses ali, né? Então, voltei, bolei um plano para organizar aquilo ali, porém, uma parte do plano era fazer uma RJ, né? Renegociar as dívidas. E o plano estava indo muito bem. Porém, para reduzir isso, eu acabei indo para mercado, né? E quando fui para o mercado, busquei um time de M&A, uma boutique de M&A. Porém, quando me trouxeram possíveis investidores, esses investidores eram golpistas, e golpistas, uma quadrilha de fato, né, que não deu golpe só na Labela Máfia, mas deu golpe em várias outras empresas e continua fazendo isso. Para você ter uma ideia, eles deram, ao mesmo tempo que estava fazendo com a gente, em mais 3 outras empresas só em Santa Catarina. Né? E quando eu percebi isso muito tarde, né, foi muito rápido, na verdade, isso aí foi coisa de 30 dias, e esse sim foi um momento, né, que eu diria que eu não tinha o conhecimento. Mas aí tu chegou a fazer M&A? Sim, eu fiz M&A, transferi a empresa para os caras. Na verdade, o acordo basicamente ele era... Eu ia fazer parte de um grupo, né? Basicamente como o Arezzo fez com a reserva, né? Você recebe equity, né, do grupo esse que já tinha a marca Jogé e outras marcas que estavam sendo negociadas. Não recebi dinheiro, não teve cash out, né? Então foi basicamente troca de equity. Porém, era tudo enganação, eram empresas com laranjas no meio, eles tinham acabado de fazer uma negociação com uma rede de lojas do Rio de Janeiro, estavam fazendo com a Jogé, fizeram na Labela, da Labela foram para outras empresas, e aí qual que é o golpe dos caras? Eles entram, né, transferem todos os ativos da marca, né, transferem da empresa, me tira do contrato social, muito rápido eles secam o patrimônio. Naquele momento a gente tinha mais de 10 milhões de reais em estoque, mais de 4 milhões só em maquinário. A coleção, eu tinha 12 milhões de reais a entregar entre inverno e verão, só que uma marca de moda, ela gira que nem uma engrenagem. Se travou, você traz todo o custo para dentro. Então, em 30 dias, a empresa praticamente foi diluída e hoje eu venho brigando na justiça de como responsabilizar esses caras e, eventualmente, tirar o prejuízo de pessoas que foram prejudicadas com isso, inclusive eu. Né? Então, esse sim foi um dos momentos mais, se não o mais difícil que eu enfrentei como empreendedor e como pessoa também, né, cara? Bom, acho que a gente vai acabar passando por essa história, por esse momento de novo. E aí eu vou querer entender mais a fundo detalhes e principalmente as lições para que a gente compartilhe e outros empreendedores não passem por isso. Mas vamos lá no início, cara. Me conta aí. Como é que foi teu início? Como é que foi essa parada de vender sacola, de começar, de onde surgiu esse lance de falar, cara, eu sou um bom vendedor, mas eu vou conseguir criar minha própria marca? Porque eu acho que no mundo da moda, nesse mundo, isso é muito comum, né? O cara começar a vender alguma coisa e ele aprende a vender, ele fala, não, calma aí, vou criar minha marca. Só que ele não entende que criar uma marca
é 10 vezes mais trabalho do que vender um produto. A gente tem muitas lojas de roupa, ou de qualquer outro produto, mas marca mesmo é algo que você constrói com o tempo, né? E, bom, eu comecei literalmente como camelô de praia, vendedor ambulante, né? E lá em Florianópolis, criava algumas peças e vendia durante o verão. Só que, mesmo naquele momento, eu também procurava entender um pouco mais como que funcionava a questão de tendências, como que aquele produto que eu estava vendendo foi aparecer ali, né? E isso me trouxe uma visão de buscar, né, quem que fazia aquilo ali, quem que começou a fazer, por exemplo, uma saia rodada, né? Então, e fazendo uma engenharia reversa nisso, você acaba chegando ali em grandes casas de moda, em grandes estilistas, e passei a estudar isso e entendi que não era sobre o produto que eu estava vendendo, mas sobre o timing, sobre o momento e sobre o cliente, né? Então, ao invés de eu vender simplesmente uma saia, eu entendia que eu tinha que contar uma história, né, mesmo na praia. Então, eu chegava de guarda-sol em guarda-sol, naquele areião quente pra caramba, e contava uma história diferente. Pô, acabei de voltar de Mykonos, acabei de voltar de Ibiza, nunca tinha ido para aqueles lugares, né? Não sabia nem onde ficava no mapa, na verdade, né? E a história vendia. E depois que você entende que quando você gera eu digo o story making, né? Não storytelling, a história sendo construída, né? Você começa a entender o seu cliente, a história que ele quer, né? E eventualmente tem uma maior adesão a ela, você começa a evoluir aquilo. Então, eu chegava literalmente, vendia para famílias, identificava essas famílias que levavam dinheiro para a praia, porque imagina, 2006, 2007 não tinha Pix, né? Eu tinha que, geralmente quem levava dinheiro era para comer, né? Entendeu? Então eu falei, pô, já que eu não posso cobrar agora, o que eu vou fazer? Vou cobrar na casa da pessoa. Então, marcava numa agendinha e ia na casa dessa pessoa e depois aproveitava para fazer, agora vou falar um nome bonito, um upsell, vendia mais novamente lá. Só que a galera que tá aí de casa ou tá ouvindo, só que assim, eu realmente fazia muito dinheiro naquela época, né? Saía todo dia ali com 15, 20 mil reais, isso um moleque de 17, 18 anos, era uma grana considerável, né? Então, venda sempre partiu primeiro do design. Então, antes de pensar o que eu vou criar, eu penso como que eu vou vender, né? E acho que essa sempre foi uma das principais uns métodos que eu acabei desenvolvendo ao longo do tempo. E acabou dando certo. E quando foi que você percebeu que era o momento de começar a tua marca? E aí eu quero 2 momentos. Esse primeiro momento de, cara, qual foi a venda que você fez? Qual foi o evento que você participou? Que você falou assim, cara, agora eu vou sair de sacoleiro, de vendedor e vou virar empresário. Que é uma diferença. Total. Acho que nem todo empresário é vendedor. Essa é a verdade. Acho que tem empresário que o cara é um bom administrador, o cara é bom de negócio, mas ele não é vendedor. Ele é bom de dinheiro. Ele é bom de feeling. E nem todo bom vendedor é um bom empresário. É diferente também. Tem nego que é bom de vender, de comprar e vender, de intermediar. Mas se o cara tiver que montar time, processo, empresa, o cara não é bom. Quem é o Juliano? É o vendedor empresário? É o empresário vendedor? É mais vendedor, é mais empresário? Cara, eu diria que é o vendedor que se transformou em estilista, né? E, eventualmente, isso resultou no empresário. Mas, respondendo a sua pergunta, o momento foi quando acabava o verão, né? Ou seja, eu vendia bem no verão e tá aí depois, né? E uma marca, ela no final das contas, né, você pode dizer que é quando você consegue ter uma continuidade de venda, principalmente se essa venda for dos mesmos produtos ou produtos similares, e uma retenção de cliente. Não existe marca, né, sem continuidade da esteira de produtos, e não existe marca se você não tem retenção de clientes. Então eu percebi que, acabou o verão, eu vou vender para quem? Aí eu descobri, cara, eu preciso vender, na época o e-commerce não era tão forte, para lojas. Bom, a loja não vai somente comprar o produto, e as lojas que compravam somente produto não eram lojas que aceitariam pagar o preço que eu precisava. E aí eu comecei a criar histórias de marca. Eu inventei um monte de nome de marca, cara. Então eu falo que todo nome é ruim até ser bom, né? E até, você imagina, eu vi o Renato Albani falando do Wesley Safadão, que um dia o cara chegou e falou assim, meu nome vai ser Wesley Safadão. Se esse cara conseguiu fazer o nome ser foda, entendeu? Por que eu não vou conseguir também, né? Então, assim,
nome é repetição e é muito menos o que a sonoridade dele, mas muito mais o que você faz ele significar. Né? Então eu inventei um monte de nome ruim, um deles era Labela Máfia, só que eu fiz o nome significar algo. Né? Eu realmente entendi para quem que eu estava vendendo, para quem que eu estava oferecendo meu produto e comecei a gerar valor. Né? Valor como? Cara, primeiro produzindo algo que seja bom, de qualidade, premissa, inovando, design, mas também conversando com essa galera. Né? Quem que era a galera? Primeiro eram as minhas amigas, as amigas das minhas amigas, depois as amigas delas, aí geravam como uma foto bonita, trazia elas para fazer um editorial, ou seja, uma comunidade ou uma marca tem muito a ver com você abraçar aquelas primeiras pessoas que estão adquirindo o seu produto como parte, de fato, do movimento. Então tem muita gente falando hoje de movimento, a criação de movimento, mas tá, o que é isso? Entendeu? Tá, como que eu crio um movimento? Primeira coisa é você abraçar, tornar um movimento público. E para você tornar um movimento público, você tem que fazer mais pessoas falarem sobre a sua marca. E era isso que eu acabei fazendo. Então, quando eu percebi que eu tendo mais gente usando, era mais provável, né, que essas lojas comprassem, eu comecei a forçar aqui, ó, fiquem a bandeira, isso aqui se chama Labela Máfia, essas são as meninas que usam a roupa, eventualmente, né, elas podem comprar na sua loja também. Então o ponto principal foi a necessidade de continuar vendendo durante o ano. E deu certo, né? As lojas começaram a querer o produto, outras lojas começaram a querer porque essas lojas queriam também, e aí é um efeito cascata. Todo mundo fala que na moda você precisa de um produto estrela, de um produto muito foda pra ele explodir. Todo mundo fala isso. E eu concordo totalmente. Qual foi o produto da Labela que fez a Labela virar a Labela? Teve alguns, mas tem... O principal que eu entendi, eu olhei para marcas como Nike, por exemplo. Né? A Nike, ela tinha um calendário de lançamento, até hoje ela tem, diferente do que era o mercado de moda tradicional. Então, ou seja, ela focava todas as ações de marketing, todas as estratégias de venda em cima de um produto único, que era o Air Max, né? Ou eventualmente depois o Air Jordan, né? Eventualmente depois todos os lançamentos. Então eu percebi que, eu não vou ter a minha coleção não vai ser a mais famosa dessa estação, né? Porque na época tinha a Lança Perfume, a Coach, tudo que colocavam 20, 30 páginas ali na revista Vogue. Aí eu pensei, já que a minha coleção não vai ser a mais famosa, mas a minha calça legging vai ser. Né? Então eu focava tudo que eu tinha, era pouco, mas era muito mais do que eles colocavam em um produto único específico. E desenvolvi a história dela como se fosse hoje você criar uma VSL de um produto específico, né? Mostrando ali o que é o produto, o que ele representa, quem que está usando ele. E foi isso que eu fiz durante uma forma quase constante, ano após ano, até eu começar, de fato, a ter uma exposição mais nacional ali, aí fazendo coleção. Então, tu acha que o insight aqui, então, é que às vezes você está tentando fazer marketing do teu negócio, quando, na verdade, o marketing do teu produto... Foca no produto. Ele vai atrair as pessoas e aí você depois vai falar do teu negócio. É o que eu diria para quem tá... Porque o G4 é assim, né? A gente fala muito do GE e do Traction, para depois falar de club, falar de scale, falar de skills, falar de tools. É porque você tem que ter um ponto de entrada, né? Então, eu diria que assim, se você pegar, historicamente, pega uma Levi's, né? Quando você pensa em Levi's, você pensa o quê? Calça jeans, né? Você pensa na Chanel, né? Você pensa aquela bolsa... A Levi's depois tentou tirar o calça, né? Tentou virar, tipo, jeans. Levi's, meio que jeans, assim. Mas a calça ainda... Você sempre pensa na categoria, né? Eu diria o produto ou a categoria, né? Então, domine a categoria se você quiser realmente ser reconhecido como uma marca, né? Depois você aumenta a tua esteira de produtos e foi o que aconteceu com a gente. Boa. Eu queria te perguntar o seguinte, quando veio a primeira loja, qual foi o número, qual foi o milestone que você falou, tá na hora de eu ter a minha primeira loja? Porque a tua história foi sempre muito forte em multimarca, então você sempre construiu marca dentro do canal dos outros. Quero falar disso também. Qual é o segredo de ser relevante quando o teu produto é mais um, né? Acho que isso é um desafio para várias empresas que fazem G4. Mas qual foi o resultado quando você realmente viu que tá na hora de eu abrir a primeira loja? Cara, abrir uma loja física, né? Ela é realmente algo que você tem que estudar bastante sobre o varejo de fato, né? Como que é o comportamento. Para uma marca de moda,
você precisa ter um mix adequado para que aquela loja ela possa ser rentável, entendeu? Então, assim, abrir, dependendo se você não tiver um mix adequado para o varejo, você pode ter um problema aí. Mas a minha primeira loja, de fato, lá Bela Máfia, cara, ela nem foi no Brasil, ela foi em Miami, entendeu? E ela tinha um objetivo específico que era fincar a marca como sendo uma marca internacional. Ela acabava se pagava, não dava lucro, mas ela teve um objetivo de mostrar que a marca se materializava ali. O que eu fazia, ao invés de ter lojas físicas, era fazer eventos, né, físicos. Então eu participava de feiras, não só aqui no Brasil, como praticamente em todo o mundo, onde eu materializava aquilo durante um tempo. Então eu não tinha necessariamente aquele custo de loja o tempo inteiro, mas nos eventos eu podia fazer um grande investimento, todos eles se pagavam, e aí a marca se materializava, ela tinha a junção da comunidade. Então, eu diria que as minhas primeiras lojas não eram lojas tradicionais, eram lojas em eventos. Isso aí, turma, é muito o que a gente faz em G4, né? Quando a gente faz um G4 Day, um G4 Valley, um G4 pelo Brasil, é exatamente sobre esse pilar de materialização do intangível que está por trás da tua marca, do teu produto, do teu serviço. Então é exatamente isso. É igual um advogado, que é a autoridade, que tem um grande network, como é que ele materializa isso? Né? Ninguém vai entrar no teu CRM, ninguém vai ver tua agenda de telefone. Então ele materializa isso fazendo um jantar, trazendo pessoas influentes, trazendo pessoas relevantes, né? Documentando aquilo, saindo ali num canal de PR, ele está materializando que ele é um cara bem relacionado. Então, no final do dia, esse exercício de materialização das coisas é muito importante. É exatamente o que eu fiz na pandemia com o Bora Varejo. Eu ajudei a produzir muito conteúdo pro varejo na pandemia, mas como é que eu materializava aquilo na história, na minha imagem? Como é que eu fincava aquela bandeira ali? Num livro. Então, o livro foi o movimento de materialização de 300 lives, de todas as ajudas. Porque, senão, aquilo ali morria. Então, quando a gente faz uma analogia, pegando esse insight, é exatamente como a religião. Quando a galera falou, cara, não adianta só fazer um evento no templo, a gente tem que ter o nosso templo, a gente tem que ter a igreja, a gente tem que ter... São símbolos e são coisas que desde que o mundo é mundo, o ser humano faz... Por isso que os templos eram de mármore, eram de madeiras que durassem mais tempo. Para quê? Para aquilo ali passar de geração para geração. E aí a barra ia subindo. Por isso que os reis do Egito fizeram pirâmides, que estão aí até hoje. Eles criaram uma forma de imortalizar o que eles significavam. Então, isso é o que o Gil estava fazendo ali naquele momento, usando evento como estratégia. E tu sabe, Alfredo, essa mesma mentalidade a gente também fez na pandemia com a Labela. Então, assim, a gente tinha as lives, tinha os lançamentos com lives, fazendo fórmulas de lançamento, beleza, tá, fazia a venda online, mas depois a gente continuou fazendo isso nos eventos físicos com lojistas. E tem um caso muito legal, porque, bom, você conhece o João Neto da Fontes, e o João chegou para mim e falou, cara, eu quero replicar isso aqui também, né, na Fontes, né, na época, a Fontes estava fazendo 300 milhões de faturamento ano. Aí eu falei, John, você que vai ter que aparecer agora, né, criar conteúdo, cola um cara aí do teu lado, né, e a gente vai montar um time igualzinho que eu tenho na Labela, um time de inside sales, né, que já é o teu pastinho ali, né, com um CS, um social selling, você vai ficar fazendo as lives direto, só que a gente vai criar um evento que ele seja você rodando pelo Brasil inteiro, que era o Rota Fontes. Inclusive, naquele momento, eu apresentei ele para o Felipe Tito, né, e aí a Fontes contratou o Tito e a gente começou a fazer os eventos da Rota Fontes no Brasil inteiro. A Fontes saiu de 300 milhões ano para 1,2 bilhões, né, 12 ou 13 meses depois. Né? Então, esse é um método que não foi a gente que inventou, não foi vocês que inventaram, né? Não foi a Labela nem ninguém, mas é igual você falou, os caras já fazem isso desde tempo. É só a gente olhar alguns cases que acontecem, né? Que no final das contas, cara, tipo, tudo é em relação à proximidade, né? Então, assim, hoje a gente eu lancei junto com a minha namorada e um amigo dela de infância, uma outra marca chamada Salma. E essa marca hoje ela já está em 6 países diferentes. Né? Por quê? Porque todos os clientes que eu tive e tenho ao longo de tempo, eu mantenho contato com esses caras. Né? Então, venda não é só você chegar toda hora e oferecer alguma coisa para o cliente, mas quando que você mandou
um oi, tudo bem, um feliz aniversário para um cliente seu. Né? Eu tenho muito mentorado que fala, cara, eu não estou conseguindo escalar. Eu falo, tá, beleza. Quem são seus clientes ativos aí? Quando que você ligou para eles? Quem são seus melhores e maiores clientes? Quando que você trocou uma ideia? Quando você visitou a loja dele? Né? Então, naquele momento de pandemia, ou mesmo depois, cara, eu sempre visitei loja de cliente, sempre visitei representante. É você tangibilizar, igual você falou, a sua presença, e a marca, na verdade, você é uma extensão ou a representação dela. Né? Então, se você não gera valor, você é simplesmente mais um produto no mercado, e isso eu acredito que vocês fazem muito bem hoje, e de uma forma como ninguém está fazendo, que é levando valor frequentemente. Uma hora esse cara vira teu cliente. Me conta a parada. Você que eu lembre, você foi o primeiro cara que eu vi com pessoas aparecendo intencionalmente usando a tua marca. Não celebridade, fazendo garoto propaganda. Mas eu lembro que a Labela foi uma das primeiras empresas que tinha influenciadores ali contratados. Eu lembro disso na X-Tech. Eu era da X-Tech, galera, na época. Qual foi o primeiro influenciador que você contratou? Você lembra que você pagou? Que não é que deu roupa. Lembro. Dar produto desde que o mundo é mundo. Lembro. O cara da feira já me dava abacaxi, porra. Quando eu ia na feira, ele falava, prova aqui o abacaxi. Eu falo, porra, o cara já fazia freemium. Mas qual foi o primeiro cara que você falou assim, não, mano, se eu pagar essa pessoa pra ela usar o meu produto e falar do meu produto, isso vai me ajudar a construir marca e isso vai me ajudar a vender? Qual foi? Cara, a primeira foi a Bela Falcone. A Bela Falcone, inclusive um beijo pra Bela, pro Maguila, são pessoas excepcionais, assim. Mas como é que vê esse insight, mano? Como é que foi essa parada? É que as coisas não são assim, né? Tipo, desce... Não, então, mas eu quero saber, tipo, porra, cara, a gente dava produto, a galera postava e dava um resultado legal, e aí a gente falou, cara, e se a gente... Como é que foi essa parada? Tipo assim, vamos lá. Eu sempre utilizei amigos próximos para usar a marca. Você tem uma lógica, né? Tipo, você entende que as pessoas têm o poder de influenciar outras, né? Só que a gente tá falando aí de 2011, 2012, né? O nome influenciador não era algo que... Não existia, era blogueiro. Né? Só que aí, nesse momento, o Instagram começou a bombar. E a Bela, ela usava um tênis chamado Supra, né, que as meninas do bodybuilding usavam muito, e ela usava lá no Instagram. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu vi com bastante seguidor no Instagram, né, e aí eu resolvi abrir a empresa em Miami, porque estava tendo bastante pedido internacional. Eu falei, cara, eu vou para lá, aluguei um escritóriozinho de $1.000, chamei o Xuxa, não sei se você conhece o Xuxa, para trabalhar lá, levei uns produtos na mala mesmo e fui, no modo caralho. E nisso, eu conheci o Mion na mesma época, o Marcos Mion, e conheci a Bela Falcone na mesma época, ela e Maguila. Na época eles estavam deixando de... Talvez a história seja um pouquinho diferente, mas eles estavam deixando de trabalhar como táxi, né? Ela e ele vendiam táxi, tinha uma loja, estava abrindo uma loja de suplemento, e entraram em contato comigo, e saíram de Orlando para me encontrar. Eu falei, tô fazendo isso aqui e tal. E a gente combinou um valor, ela começou a usar as peças. Depois dela, já peguei o gancho, já chamei outras influenciadoras e deu muito certo, cara. Então, tipo assim, a gente começou a ter primeiro influenciador fora do Brasil, influenciador pagando mesmo do que aqui, né? Então, foi muito orgânico, e só que, beleza, as coisas acontecem eventualmente de uma forma que você não prevê, mas você tem que estar atento. Pô, deu resultado, então vou escalar aquilo. Aí a gente formou um ecossistema de fato de influenciadores grandes, que era o time da Labela Mafia, que tinha a Bela Falcone, a Michelle Lewin, que hoje é gigantesca, tem, sei lá, 10, 20 milhões de seguidores, a Graciane, o próprio Mion, né, que formaram um time, e aquilo ali ajudou a exponenciar a marca, né, aqui no Brasil. E eu ia pegando, depois que eu me toquei, comecei a fazer isso no mundo inteiro, né? Então eu descobria quem que era uma influenciadora que estava, sei lá, no Cazaquistão, ia atrás dela, dava uma roupa, fechava algum contrato, e aquilo começou a reverberar, e foi assim que a Labela começou a se transformar numa marca internacional. Cara, muito maneiro. Vamos pular agora pro momento Gil Mentor. Cara, o que você hoje... Eu vou te ser sincero, quando 2015 a 18 ali, eu vi muita marca nascer no Brasil. Uhum. Muita marca. Depois eu não sei se eu que me afastei do mercado de e-commerce, mas eu tenho visto muito menos aventureiro no mundo da moda. Eu acho que o mercado da moda passou por um amadurecimento e consolidação que tem menos aventureiro. O que hoje você diria, o que você tem visto a galera errando na hora de construir uma marca, assim?
Cara, que você, como um cara especialista em marca, influência, comunidade, tem olhado e falado assim, cara, a galera tá cometendo esse erro, tá clássico, tá claro. Cara, a visão que eu te diria é o seguinte, começou a ter muita gente ensinando a criar marca, mas que nunca fez de fato nada. É igual o cara vir aqui querer montar um G4 e nunca ter aberto uma empresa, entendeu? E isso fez com que a própria facilidade de você ter uma informação de como fazer uma camiseta e tudo mais, isso criou uma maior possibilidade de mais empresas começarem, mais pessoas começarem a ter marcas, ou melhor, lojas de roupa. Né? E hoje o que eu vejo, cara, é que é o seguinte, o cara vai, desenvolve ali umas peças, seja uma camiseta, seja um vestido, bota para vender. Algumas dessas marcas, a maioria delas não vende só para os amigos e depois para, e outras eventualmente começam a vender um pouquinho mais. O que aconteceu ali, principalmente nos 2 últimos anos? A escala dos marketplaces aqui no Brasil. Né? Então, a Shein, Shopee, Mercado Livre, então é muito fácil hoje você pegar, subir um produto, né? E esse produto, eventualmente, o anúncio dele escalar, não sei se a galera sabe como é que isso funciona, mas basicamente é concorrência de preço e algumas dessas marcas crescem bastante. Né? Então eu tenho muitos mentorados que tem um faturamento, sei lá, 200, 300, 500 mil e do nada passa para 1 milhão fazendo dentro do marketplace. E não tem estrutura nenhuma de gestão, estrutura nenhuma de posicionamento de marca e se perde. Outros caras são empresas que têm uma capacidade muito grande de estratégia digital, né? Tem uma capacidade de criar comunidade, mas não conhece como você distribuir, organizar o seu calendário. Então, a primeira coisa que eu diria para você que está criando uma marca, ou já tem uma marca e quer ver ela crescer, é entender de fato como é que funciona o calendário de moda. E uma frase que eu acho que eu aprendi com você, cara, que eu levo para a vida toda, que quem dita a regra é o canal e não é você, certo? Então entenda muito bem o canal de vendas que você está, independente se você vende roupa ou se você vende parafuso. Né? O canal, ele dita as regras, ele dita os preços, ele dita o lead time que você tem entre produzir, botar à venda e entregar, ele dita também a precificação. Então tem muito caso de marca que deu certo, que deu errado. Estude muito bem, né, como é que está o mercado. Eu hoje, como mentor, eu acabei, eu dou mentoria desde 2019, mas desde o ano passado eu acelerei mais isso, acabei criando um ecossistema que acelera negócios de moda. Na verdade, eu mentoro o empresário e a empresária, trazendo justamente o que eu aprendi errando e acertando, né? Tanto na parte de vendas, quanto na parte de produção, quanto na parte de gestão e também, obviamente, na parte de branding. É que para mim, se branding é a gestão da marca e a marca é o negócio, branding é a gestão do negócio. Né? Então, eu acabo levando esse conhecimento que eu acabei adquirindo na trincheira, na linha de frente. Né? E isso faz com que o empresário e a empresária consiga antever certas coisas. Né? E muito do que é o que eu falo, muito do que eu aprendi aqui nas vezes que eu fiz as imersões com vocês me ajudaram, porque por mais que eram outros mercados, a gente acaba absorvendo um pouco, né, e podendo aplicar, porque são coisas, são métodos, são estratégias que passadas por quem já fez de fato, né, o que eu estou fazendo, o que eventualmente eu vou fazer. Então, o mercado de moda, sim, ele continua tendo bastante espaço, é um mercado que ele dá, de fato, dinheiro, é um mercado que ele tem potencial de crescimento, só que não adianta você chegar, hoje não existe mais espaço para marca amadora. Né? Não existe mais espaço para você que não sabe rodar um anúncio, não existe mais espaço para você que não sabe planejar um fluxo de caixa, não existe mais espaço para você que não sabe organizar a sua coleção, o seu calendário de lançamento de acordo com o canal e principalmente para você que não consegue ou não sabe posicionar a sua marca. E posicionamento tem muito mais a ver com o que você não é do que com o que você diz ser. Né? Você usa aí o exemplo aí da igreja, e eu concordo muito, né? Porque numa igreja tem os crentes e tem quem não é crente. Né? Então não adianta eu comunicar
que para a galera que vai na igreja e depois querer comunicar que eu sou budista ou islâmico e tudo mais. Então, você tem que estar muito ciente naquilo que você quer, naquilo que você está passando, as crenças da sua comunidade e continuar firme naquilo, né? Vocês fizeram isso, né, firmes no que vocês estavam construindo lá atrás. Eu lembro, se não me engano, começou em 2019, G4? 19. Né? E muita gente deve ter falado, cara, isso aí tal, mas vocês continuaram ali. Foi falando, foi diminuindo o número de pessoas, mas até hoje falam. Exato, entendeu? Então, tipo assim... E não é pra todo mundo. Não é, exatamente. Tá tudo bem. E uma marca não é pra todo mundo, né? E também tem uma questão da marca, né? Quando a gente fala aí de personal brand, de aparecer, vocês aparecem ali na linha de frente, né? Uma vez que você assume essa linha de frente, você tem que saber para quem que você tá falando e para quem que você vai ignorar, né? Então, querer agradar todo mundo com uma marca é a pior coisa que você pode fazer. E me fala uma parada, hoje, qual é o momento da Labela Máfia? Cara, a Labela Máfia hoje, eu tentei retomá-la, né, ao final do ano passado, né, não tive êxito nisso. Hoje está juridicamente travado tudo isso, né? Eu até tenho alguns amigos, investidores que gostariam que eu estivesse junto para retomar a marca, né? Mas eu sinceramente não sei mais se é isso que eu quero fazer. Mas então hoje a situação você perdeu a empresa? Hoje eu perdi a empresa, né? A LBM Indústria não existe mais, né? Tipo, ela está parada, né? Quando aconteceu esse momento do golpe, os caras literalmente saquearam a empresa, levaram maquinário, levaram estoque, levaram tudo, literalmente, sabe? Pararam caminhões na frente e tiraram tudo de lá, né? E foi um baque muito grande. Mas hoje ela existe no mercado? Se o cliente que estiver entrando aqui entrar no site, compra? Não, o site parou, né? Ela existe fora do Brasil, entendeu? Alguns distribuidores continuam ali operando, né? Tem eventualmente falsificado, mas eu não estou mais na marca desde quando eu vendi, né? Desde quando eu vendi. E assim, eu não vou dizer que isso não me abalou de fato, sabe? Mas abalou bastante, assim, teve um momento mental ali que eu fiquei muito para baixo, porque é minha vida ali, né, cara? Entendeu? Tudo que eu fiz, né, dentro da minha vida a Labela Máfia era o resultado daquilo ali. Só que eu não sou só aquilo, entendeu? Né? Quantas empresas você já teve, né? Entendeu? E cada uma delas te trouxe conhecimento, te trouxe experiência, e você é muito mais do que os negócios que você faz, independente se é o G4, se é o Bora Varejo, se é a participação quando você esteve na Vtex, né, entendeu? O Thales na EasyTax. Então, assim, nós somos o empreendedor, cara, ele de fato, isso é a realidade, né? Ele é um jogo muito mais emocional do que técnico, né? E quando a gente está com o nosso emocional bem alinhado, as coisas acontecem porque a gente tem uma capacidade grande de se reinventar, né? Isso não significa que reinventar e recomeçar você deixa para trás o que você aprendeu, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Bob Dylan, que é a seguinte: não existe fracasso, não existe sucesso sem fracasso, mas fracasso não é sucesso de maneira alguma. Então, assim, eu não olho para isso como um momento que eu tive uma derrota, né? Porque eu não podia prever que uma quadrilha de estelionatários ia fazer o que fez, né? O plano que eu havia desenvolvido, ele era um plano financeiramente viável, tanto que a RJ ia ser aprovada, né? Eu tinha os votos ali para que elas pudessem, para que a RJ acontecesse, e a empresa ia gerar caixa suficiente para que tudo corresse bem. Porém, eu queria acelerar, né, essa recuperação, eu não queria ficar anos ali naquele formato. Então, quando houve essa oportunidade, eu realmente me debrucei ali e acreditei que... E era uma necessidade financeira por crescimento, né? Não por ir mal. Exato, entendeu? Então, assim, todos os empresários, né? Eu tava falando agora mesmo com o Igor da Kings, né? Tipo,
todos os empresários que eu falo e conseguem entender a dinâmica, né, eles falam, cara, é verdade, eu não teria como você fazer algo diferente. O mundo da moda no Brasil é duro, cara. O mercado da moda do Brasil, eu acho que no mundo, mas eu acho que falando de Brasil não é pra amador. Exato. Não é pra aventureiro. A parada aqui é, meu irmão. É muito fácil o cara pegar, chegar e falar, não, tá, mas e aí? O que aconteceu com a empresa? A empresa parou? Eu falei, cara, eu não tive nem como retomar, entendeu? Né? Então, assim, existem muitos eixos ali no mercado da moda. Você tem que pegar, arrumar a parte de produção, você tem que arrumar a parte de canal de venda. Então, assim, a marca realmente ela tá parada, né? E hoje, de fato, não existe Labela Máfia no mercado, pelo menos não no Brasil. Deixa eu te falar uma parada. Qual o teu papel hoje? O que você tá fazendo hoje? Qual que é o meu papel hoje? Cara, é assim... Você está empreendendo. Você está falando que está com um grupo de mentoria, está com a aceleradora. Eu vou ser o mais honesto possível, cara. Assim, ó, no momento que tudo isso aconteceu, cara, eu passei a desacreditar de mim, sabe? Tu entrou em depressão, irmão? Cara, eu quase cometi, diria, um ato de covardia, né? De olhar para baixo e me jogar, né? E isso foi real. Na tua casa mesmo. Lá em Floripa, na cobertura? Não foi lá. Do lugar eu não vou expor, mas real mesmo, né? Real. E porque eu não sabia que tinha acontecido o golpe, né? Porque eu não conseguia entender o golpe, né? O golpe é algo muito bem arquitetado, porque eles... até que o meu advogado tá aqui, né, para ver se eu falo alguma merda, né? Mas é de fato um golpe muito bem arquitetado que acontece em sequência, né? Eu não sou o único otário que foi escolhido para acontecer, né? E muitos a maioria, aliás, das pessoas que sofreram esses golpes não se recuperaram, entendeu? Eu tive o privilégio, e aí, cara, eu diria que eu tenho muitas pessoas, mas algumas principais a agradecer. Né? A primeira delas, né, obviamente, eu tive minha namorada, minha mãe, né, que me tiraram ali do fundo do poço, porque o cara começa a pensar assim, cara, e aí, tudo que eu fiz na vida, eu sou um merda, tá ligado? Caí numa parada dessa que eu nem sei o que é, entendeu? Mas nesse momento em específico, né, no dia seguinte que eu pensei em fazer essa merda, eu recebi uma mensagem dizendo de outro cara que tinha tomado o mesmo golpe. Aí eu falei, pô, então beleza, então é um golpe, de fato ele me explicou. Uma vez que eu entendi que é um golpe e que o meu caráter se mantinha intacto, né, a minha mentalidade empreendedora e a minha vontade, ela se sobressaiu, né, e eu falo isso com extremo orgulho de mim mesmo, de falar, cara, pô, realmente, né, não importa a situação, né, quando eu me predisponho a fazer as coisas, eu realmente faço. E eu vinha mentorando, né, simplesmente da mesma forma que eu fiz na pandemia, que é ajudar a galera para ocupar a cabeça, eu fiz a mesma coisa, né? Porém, essas empresas que eu havia mentorado, né, começaram a ter muito resultado de fato, entendeu? Então, assim, eu tenho mentorado, Alfredo, que, número real, tá? O cara fazia 300 pau no mês, né, no seu e-commerce, hoje ele faz 3,5, 4. Entendeu? Eu tenho mentorado que tinha um posicionamento de marca só no marketplace e hoje são referências ali no nicho que eles trabalham. Tem mentorados que não sabiam nem como organizar o sequenciamento de coleções e hoje tem uma marca bem estruturada. Hoje, dentro desse ecossistema que eu criei, né, eu devo ter hoje ativo ali cerca de 60 marcas. Né? Em 12 meses, a gente gerou mais de 50 milhões de reais de faturamento acima do que eles já faziam. Números reais, de fato, né? Não um pitch de venda caô. Né? Então, assim, isso me deu muita força, entendeu? Porque falou assim, porra, peraí. Né? Eu faço de novo. Eu faço de novo, eu realmente sei fazer. Né? E é isso que eu venho fazendo. Né? E esse ecossistema, ele tem uma lógica, ele tem uma dinâmica. Junto foi criado uma agência que chama Aura, que presta serviço para esse ecossistema, né, e gera ainda mais valor ali dentro dela. O goal desse ecossistema é, além de fazer com que essas marcas evoluam, né, eventualmente algumas delas podem ser marcas que receberão investimento, receberão aceleração,
porque o mercado, né, de moda, ele vai estar comprador para esse perfil de marca. O mercado de moda tradicional, com 4 coleções, ele já não mais suporta esse modelo. Porém, existem marcas no Brasil inteiro, cara, e isso me deu uma oportunidade muito grande de conhecer, que estão tendo resultados absurdos de faturamento, de rentabilidade no ultra nicho. E é isso que eu acredito hoje, ultra nicho, né? E tem dado muito certo e tem me feito muito bem, não só como empresário, mas também como pessoa. Você acha que o Brasil é justo para o empreendedor? Eu nem penso em relação a isso, né? Porque justo ou não é o que a gente tem, né? Entendeu? O que eu acredito só é que poderia certas coisas serem mais claras, né? Então, trazendo de novo em relação ao que aconteceu anteriormente, cara, tudo que eu fiz tinha contrato, né? Tudo que eu fiz foi auditado, tinha advogados e tudo mais, e eu acabei me ferrando, mesmo tendo, né, todo um corpo jurídico de M&A e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que as regras de M&A, você sabe muito bem, né? O mercado de M&A tem muito picareta, né? Tipo, então, assim, essas regras, o que aconteceu não aconteceria se fosse fora do Brasil. M&A é um alinhamento de astro, né, irmão? Porque muitas vezes, mesmo dando tudo certo e não tendo problema, as pessoas se sentem mal. Mas os contratos não valem, entendeu? Tipo assim, os contratos, eles tendem a ter uma série de poréns, né? Então, assim, eu acredito que poderia ser mais firme em relação a esse modelo. Mas em relação a justo ou não, é o que a gente tem ali de mercado, né? Não tem muito o que fazer. Don't hate the player, hate the game, e faz o que der com o game que está acontecendo, entendeu? Então, reclamar menos e ver quais são as possibilidades, né? Essa é foda agora. Se o Juliano Camelô tivesse a oportunidade de ter essa mentoria contigo, porra, aí... Quais seriam as 3 coisas que você falaria pra ele? Juliano Camelô? Você tá dando... O Juliano, lá do início, camelô, com uma marca, com vontade, com animação, com otimismo, sentou na mentoria do Juliano com o que já passou. Quais seriam... E falou assim, cara, 3 coisas que eu não quero errar. 3 coisas que você tem que me falar. O que você falaria pra ele? Cara, a primeira delas, sem sombra nenhuma de dúvida, seria o seguinte, traga para o seu lado pessoas com skills que você não tem, né? Então, você aqui, você tem ao teu lado pessoas como o Thales, você tem pessoas como o Nardon, né? Você tem o João, né? Então, assim, são skills que eventualmente, você até conhece, mas você não tem profundidade. Não é meu lado de segurança, não é meu lado de conforto, não é minha habilidade máxima. Por mais que eu saiba, eu não sou excelente. Por mais que eu seja bom, eu não sou ótimo. Exato. E o fato de ter alguém não faz eu não gastar minha banda mental e meu tempo com aquilo. Exato. Então, seria essa. Eu tentei fazer isso, né? Não tive tanto, não vou dizer sorte, mas não tive a capacidade de trazer o mesmo nível de pessoas que você conseguiu, né? O segundo entenda que o calendário de moda, né, ele é o que vai mandar, né, no crescimento da sua empresa. Então, uma vez que você entende o calendário, você consegue encontrar as oportunidades para criar eventuais disrupções. E o terceiro é a continuidade dessa, é que se você quiser crescer, se você quiser se destacar, você tem que criar uma disrupção. E a melhor forma de você criar uma disrupção é entender o que está sendo feito, como que está sendo feito, porque para você fazer algo diferente, você tem que saber exatamente como que já está sendo feito hoje. Então, fazendo uma engenharia reversa em todas as teus players de mercado. Boa. Porrada, hein? Pegou o Rios, né? Irmão, essa é mais pessoal, já caminhando pro final. Acho que a gente tá com quase 1 hora aí já, né? Caminhando pro final.
que você precisa conquistar hoje pra se sentir em paz? Porra, Cara, eu vou te dizer que durante alguns meses desse período, eu realmente olhava para mim e não conseguia me enxergar, sabe? E é como se tudo que você fosse tivesse se diluído, né? Isso não tem a ver com grana, tá ligado, Alfredo? Porque se tem uma coisa que eu acredito que você também pensa igual eu, é que, cara, quando a gente aprende a vender, irmão, a gente É um hack pra vida. esquece, entendeu? Tipo assim, isso talvez tenha A gente sido... nunca mais volta pro zero, irmão. Talvez tenha sido por isso, cara, que eu sempre arrisquei. O piso de um vendedor é o 2. É por isso que eu sempre arrisquei e a La Bella Mafia chegou tão longe, porque eu sempre arrisquei tudo e sempre arrisquei na maior confiança e fiz acontecer. Mas em determinado momento, com as coisas na forma com que aconteceram, eu realmente olhei no espelho algumas vezes e não me enxerguei, né? E quando eu comecei a gerar... Pô, vai parecer piegas, galera, mas é isso aí mesmo, né? Quando eu comecei a gerar valor para essas empresas, né, e valor real, assim, não só de aumento de resultado, mas também de aumento de nível de consciência desses empresários e empresárias, a colheita começou a vir, sabe? Né? Tipo, eu plantei e a colheita começou a vir. Então, assim, eu comecei, de fato, a me reencontrar, né? Então, eu diria que hoje eu tô em paz, irmão. Sabe? Em paz com a minha consciência, em paz com o que eu faço. Querendo ou não, quando eu saí em 2021 do CEO, eu saí porque eu tava exausto. Eu aprendo as coisas muito fácil, tá ligado? Tipo, não fácil, eu estudo mesmo, né? Mas eu sou vendedor, eu sou estilista, sou alguém de marketing, construção de marca. Fui aprender gestão e balanço contábil na marra, né? Mas não era necessariamente o que eu gosto de fazer, né? Meu objetivo é sair um dia, né? Eu ainda estou no tempo, acabei de fazer 40, é ser um diretor de criação de uma grande marca internacional, né? Tipo, e teu projeto da Giuliano? Não, é exatamente isso, né? Então, assim, eu tenho muito mais a entregar valor com o meu design do que o que eu fazia com a La Bella. E, tipo, beleza, eu cumpri o meu papel ali como La Bella. Eu transformei o mercado de fitness, fiz o que não estava sendo feito. Eu falo, meus concorrentes eram a Nike, a Adidas, eu não concorria com as marcas do Brasil, né? Ali que eu mirava. Então hoje eu me sinto em paz porque eu realmente estou fazendo o que eu gostaria de fazer quando eu sair lá em 2021. E estou trilhando o caminho que eu gostaria de trilhar, que é ser um diretor de criação internacional. Então é isso que eu vou buscar fazer e realmente eu posso dizer que hoje, né, e até por isso que eu te mandei aquela mensagem, te agradeço de verdade, cara, de verdade mesmo. Eu te mandei uma mensagem, falei o seguinte: Alfredo, talvez você não está entendendo o quão importante para mim é contar um pouco dessa história aqui para vocês. Por quê? Porque, cara, aqui eu tô falando pros meus, entendeu? Né? Quem tá ouvindo, quem tá assistindo é empresário igual eu, né? Tipo, entende, né, o alto e baixo e é isso aí, sacou? É isso aí. Irmão, a minha história contigo foi já por uma sacola de roupa, tu lembra? Que eu fui passar um final de semana lá em Floripa, praia, não conhecia tanto Floripa, falei, porra, é quente, levei bermuda, camiseta, cheguei lá, tava quase nevando. Foi no meio do ano. Aí eu falei, pô, irmão, me arruma uma roupa da La Bella aí, eu posto vocês. Tu lembra? Tu me mandou os moletão? Uhum. Esse foi o primeiro negócio que a gente fez. Depois a gente já se encontrou nos palcos, depois tu já me contratou pra palestrar. Já comprei vários livros, depois Bora Vender. Já me comprou vários livros, Bora Vender. Depois a gente negociou pra eu ser advisor da La Bella. Depois você me pediu ajuda na pandemia. Então, assim, porra, admiro pra caramba você como ser humano, tua história, tua vontade. Acho que se tem uma coisa que vendedor é leal. Vendedor reconhece outro vendedor, reconhece outra pessoa que vive de vendas. Então, cara, quando você me mandou mensagem, eu que me senti mal de não ter te chamado pra estar aqui antes. Porque, pô, tua história é legítima, é um puta case. Quando 100 milhões de reais era inalcançável, você já vendia 100 milhões por ano.
quando a galera na Vetex começou a fazer e-commerce para grandes marcas de moda, a Labella já era a maior marca de moda que a Vetex tinha na época. Então, assim, é muito legal pra gente e pra mim ter a oportunidade também de estar aqui sendo o lugar que você tá falando, contando, mostrando pra turma parada. Então eu que te agradeço por você estar aqui hoje, mano. Muito obrigado, irmão. Obrigado de verdade aí. E recíproca, é totalmente verdadeira. Um abraço aí pro Nardon que tá lá em Paris, ali no... Como que é? Tour de France. Tour de France. Pra caralho. Espero que ele usando aquela pulseirinha do... Né? Lembra, sabe aquela pulseirinha que os caras lançaram lá? Não, ele tá demais. Né? Eu dou poucos meses pro Nardon aparecer com RM fininho de ciclista. Aqui, reta final, bate bola. Criar desejo ou atender demanda? Criar desejo. Ouvir o cliente ou ensinar ele a querer? Ouvir o cliente. Ficar rico quieto ou virar case mundial? Virar case mundial. Ter um investidor, um sócio bilionário ou continuar sendo 100% dono do negócio? Ter um investidor. Errar mais por empolgação ou por lealdade? Porra, aí eu diria... Essa é difícil, né? Essa é difícil. Cara, errar mais por empolgação, né? Tipo, você tem que... colocar o que você quer fazer, e se você tá empolgado, você tá feliz, tem que meter a cara mesmo e ir pra cima, né? Isso nunca mudou e nunca vai mudar. E pra gente fechar o episódio de hoje, qual o próximo extremo que o Juliano quer alcançar? Acho que tu falou, né? Seu diretor. O próximo extremo é criar já acabei criando, mas o maior ecossistema de marcas de moda do Brasil, né, quiçá aqui da América Latina, e começar a trilhar o meu caminho para ser um diretor de criação internacional, né? Já fiz isso como marca, agora eu quero ir como Juliano. É isso. Animal. Turma, é isso aí. Mais um Extremos aqui no G4 Podcast. Espero que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários aí quem vocês querem ver sentado aqui na cadeira com a gente. Como eu falei, o Nardon tá no Tour de France, teve um convite inesperado e foi para a França viver esse momento. Mas a gente ama o nosso querido Querubim. Então vai lá no Instagram dele e fala: você faz falta, Querubim. E siga o nosso canal no Spotify, siga a gente no YouTube, olha lá Podcast Extremos no Instagram. O meu é @AlfredoSoares. O meu é Juliano, Giu2Lsano. Mas eu tenho um presente pra te dar antes. Opa! Né? Aí eu gostei. Aí é bom, porra. É importante. Esse aqui, eu coloquei aqui, é um moletom e uma camiseta da Salma. Marca irado, que a criadora tá aqui do teu lado. Né? Salma, nome irado, hein? Ela Sal e Alma. Criada... Porra, nome irado. Lá em Bali. E esse aqui cheguei aí, ó. Essa é pra Manu. Aí, ó. Moletomzinho pro Boa Vista aqui, ó. Já vai ter uso já. Essa é pra Manu, que tem a Manu gosta, hein? Aí deu moral lá. Que tem tem a camiseta, tem um moletom também, igualzinho ao seu, pra vocês ficarem de parzinho. Tem uma camiseta e tem uns produtos de beleza. Quer ver? Pega ali, ó. Tem todos orgânicos. Aí, ó. Aí. Porra, lindo, hein? Aí gringo, tem cara de gringo isso aqui. E essa foi uma marca que a gente pensou nela em Bali, então ela tem toda uma estética diferente, segue aí um lifestyle da galera do social wellness, né? Yoga, running e tudo mais. Que tá explodindo, né? Com halo. Exato, né? E por isso deu muito certo, cara. Como eu te falei, pô, tu já tá do Líbano, Catar, Argentina, Paraguai, a gente ficou uma vez... Animal. Então é com a Salma, é isso? Sal e Alma, que eu falo. Chupa, Nardon. Ficou sem presente dessa vez. Pior que eu deixei pra ele aqui, mas aí você decide. Tá vendo? Não vai precisar ter ciúmes. Tá na tua sala o teu presente, Bruno Nardon. Turma, é isso aí. Sigam a Salma no Instagram, sigam o Juliano, acompanhem o nosso conteúdo, que aqui é onde a gente conhece o extremo dos empreendedores que constroem Brasil. Tamo junto e bora vender. Valeu!